Olá, seja bem-vindos ao nosso canal, Loja AMF3 Virtual. Desejo hoje comentar o que chama até esse vídeo, que é entrar na maçonaria, e depois explicar como esse projeto ele é tanto uma formação ou uma instrução para a cidadania, e por que que ao mesmo tempo ele trata deste tema que é a maçonaria. Nós somos um divulgador de filosofia, e isso quer dizer que seria semelhante à ciência, e portanto filosofia aqui no caso não fica bem claro isto, filosofia aqui não é qualquer coisa, mas é um curso que se faz na academia durante 3 anos, 4, no nosso caso seria mais de 4 ou mais 2 de especialização, depois mais 2,5 de mestrado. É importante dizer isto, não a título de um certo exibicionismo, pedantismo, mas o termo filosofia é habitualmente tratado como sendo um modo de dizer, uma maneira de dizer, e qualquer um pode dizer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que nós verificamos, então, que existe, e já existia, com a longa história no Brasil, uma instituição que não é acadêmica e que tem um acesso popular de norte a sul do Brasil. Isso é fantástico. Essa instituição se chama maçonaria, e nós observamos então que para falarmos de um assunto que a pessoa nunca viu falar do assunto, por exemplo, os temas de filosofia, nós descobrimos que precisávamos fazer uma transição. E a melhor transição que nós descobrimos que era possível ser feita era exatamente falar de temas que estão à volta, em torno da maçonaria, porque é uma instituição historicamente ligada ao iluminismo e que, portanto, tem uma marca de ser filosófica. Não é uma associação profissional filosófica, mas é uma associação de pessoas, e essa associação ela congrega, obviamente, pessoas em torno de temas filosóficos. De certa maneira, o trabalho tem sido um sucesso, são 10 anos já escrevendo no blog, amf3.org é a origem, ele está ainda no ar, e há 1 ano e meio nós passamos para amf3.com.br. E estamos organizando o trabalho agora com mais vídeos, áudios e também continua os textos. Então, esse material está todo acessível e encaramos esse trabalho da mesma forma que encaramos o magistério, a nossa profissão de professor. É um trabalho de formação para a cidadania. Não é um trabalho que está ligado à subjetividade das pessoas, às individualidades das pessoas. É um trabalho que está ligado ao bem comum, o bem público da vida na cidade. Portanto, os nossos vídeos, os nossos textos, de um jeito indireto, sempre está tratando desta questão. Voltando ao tema, então, que é esse tema de interação com o público em geral, a maçonaria, então, tem essa característica de atrair as pessoas, porque elas já ouviram falar, já viram no interior, mas não sabem bem do que se trata. Então, elas recorrem até ao canal, ao site, atrás dessas informações. E, de uma vez por todas, nós sempre dizemos, olha, se trata de um grupo que encontra presencial, nós conhecemos maçonaria também, conhecemos muito bem o tema por dentro, portanto, o nosso trabalho de fornecimento de conteúdo contribui com a formação daqueles indivíduos que já entraram neste grupo. É um trabalho que, digamos assim, da minha parte, é livre, o indivíduo é livre para ver os meus vídeos, ler os meus textos, não é uma coisa obrigatória, mas a pessoa precisa compreender que se a dinâmica do grupo só funciona presencial, não é possível a pessoa querer, por exemplo, fazer parte do grupo virtualmente. Se não é possível fazer parte do grupo virtualmente, também é um processo delicado te dizer que é possível, pela internet, você fazer parte do grupo. Isso não é possível, de modo algum. E não tem como resolver isso. Algumas amizades podem começar no mundo virtual, e se elas coincidirem de estarem próximas no mundo real, esse processo pode se desenvolver e depois de um tempo, essa pessoa pode vir fazer parte deste grupo ou não. Mas a distância, a 100, 300, 500 quilômetros de distância,
A única coisa que oferecemos, e aí oferecemos de um ponto de vista profissional, porque o que oferecemos são reflexões filosóficas, baseadas em filósofos os mais diversos possíveis, em um tipo de argumentação, que é a característica da filosofia, e é um serviço à cidadania. Por quê? Falar de Aristóteles, falar de Rousseau, de ética, todos esses temas são os temas que eu, como professor de filosofia, ensino no ambiente escolar. Então não tem diferença. E para aquele, então, que nos procuram achando que maçonaria A, B, C, D ou F, o nosso papel aqui é exatamente de instruir ela de modo adequado para que ela consiga entender do que se trata essa instituição e se ela tem mesmo interesse por ela ou não, compreendendo, inclusive, como que, para você fazer parte de uma confraria que implica uma dada convivência fraternal com uma outra pessoa, que esse processo não é um processo dos sites virtuais de relacionamentos, por exemplo. Até nesses sites você começa a conversa virtual e depois vai para o mundo, né, real, que nós vamos chamar aqui de real, isso em filosofia é complexo, e ali naquele mundo real você dá sequência nesse processo que começou no mundo virtual, e aí sim, essa fraternidade poderá surgir aí ou não. Então, quando aparecem indivíduos comercializando esse processo, é um estelionatário, é uma mentira, ainda que essas pessoas possam ter uma certa liberdade, porque não é uma patente, uma propriedade, o nome maçonaria, a metodologia, mas o indivíduo, quando procura este nome, ele está procurando uma coisa. E quando os indivíduos facilitam e prometem que pela internet você vai ter, em geral, a gente tem que desconfiar disso. Nosso trabalho, portanto, é sempre de orientação para que você possa encontrar o melhor caminho de exatamente praticar essa filosofia. Porque, em última instância, é uma escola de filosofia prática. Em outros vídeos de colegas aqui no YouTube, fica muito claro isso. E eu gosto muito da explicação de um desses colegas. Se você quer mesmo fazer parte deste grupo, este grupo, na verdade, ele se caracteriza por indivíduos que desejam ter um engajamento social, em cidades menores é mais perceptível isso, baseado naqueles princípios do iluminismo. Ser um indivíduo, um cidadão proativo com as coisas públicas da cidade. Isso, para alguém, por exemplo, que não tem um curso superior, ou que fez um curso superior, mas nunca se ateve às disciplinas mais humanísticas, isso parece ser uma coisa de outro mundo. Então, nesse sentido, eu posso te orientar, porque o meu site está cheio deste conteúdo. Está cheio desse conteúdo do ponto de vista aberto aqui para você, seja nos vídeos, seja no próprios nos textos que existem dentro do site. Como eu já disse, lá no primeiro site, no .org, era 900 textos. No .com.br já chegou aos 1000 textos. Na verdade, eu trouxe todos os outros para cá, mas já adicionei novos textos, inclusive com sons, com vídeos, tudo para facilitar o seu aprendizado. Então, é preciso compreender esse lugar que encontra o meu trabalho e compreender a importância dele do ponto de vista de formação do bem público. Ao formar um indivíduo que compreende o que é ser cidadão, quem ganha somos todos nós. Então, portanto, nosso trabalho tem essa característica. E o nosso trabalho é sustentado financeiramente, aqui e acolá, pelas mensalidades dos alunos, para quem eu dou aula, e alguns alunos que, não tendo aula, mantêm uma taxa mensal, contribuindo para que a gente faça esse serviço de cidadania, que é explicar para as pessoas o que é república, o que é ética, o que é espiritualidade. A pessoa, nós, como pessoas humanas, temos uma perspectiva espiritual, temos uma ligação com esse tema. Eu explico isso de uma abordagem sempre filosófica, ainda que nós temos também formação em teologia, mas abordamos nos nossos vídeos sempre nessa perspectiva filosófica o tema. E consideramos um tema de extrema relevância, respeitando as variações das espiritualidades, mas todos nós temos esse desejo de nos relacionarmos com o divino. Isso é importantíssimo e fundamental. Então, nós prestamos esse trabalho aqui nos nossos vídeos,
E para encerrar esta longa reflexão sobre entrar na maçonaria, nós então convocamos esses indivíduos a fazer 2 movimentos. Primeiro, passar a ser um indivíduo engajado aí na sua comunidade, na sua cidade, sobre as questões sociais da sua cidade, sobre aspectos coletivos, como se dedicar a trabalhar com os escoteiros, que é uma prestação de serviço de formação da juventude importantíssima, procurar ajudar num asilo que tem na sua cidade, tipo, indo lá e pintando a parede que precisa ser pintada, renovando o jardim que precisa ser renovado. Se coloque no lugar de fazer trabalhos voluntários na sua comunidade. Esta é a dica mais honesta e profunda que você pode realmente praticar e conseguir ter contato com a maçonaria da sua cidade. Aqui no site é conteúdo, é informação, é orientação. Mas esta prática de você ir lá e doar o seu tempo, você há de convir comigo, que este ato em si, nunca terei como te entregar ele aqui. Isso só pode ser feito lá. E é esta diferença fundamental que as pessoas precisam compreender. Não é magia, não tem sabre de luz. Então, o site aqui serve, o portal, o canal, para te orientar nessa perspectiva. E qualquer um que disser algo diferente, que avidamente te dizer, olha, venha porque você vai ser, desconfie. Desconfie, e eu não gostaria que você se fosse enganado nesse processo e que depois viesse conversar comigo, como infelizmente alguns vêm depois e falam, olha, eu fui enganado, entrei num grupo, depois de 6 meses vi que aquilo ali não era bem isto. Então é isso que nós fazemos aqui, essa ponte entre uma sociabilidade, uma escola de filosofia prática, chamada maçonaria, e a oferta de conhecimentos e conteúdos de filosofia fundamentais para que você exerça sua vida como cidadão. Então, portanto, isso aqui é uma escola, né? Eu sou um professor, isso aqui é uma escola virtual, que muito em breve também terei outros colegas professores falando aqui nesta escola virtual, exatamente para a gente ampliar o leque de temas e de atendimentos nesse serviço. Esse serviço é muito gratificante e o que me motiva a fazê-lo é o retorno das pessoas. Então, se você se sente bem com isso, partilhe isso, comente, porque isto é o grande motivador da gente se dedicar à coisa pública. É exatamente quando a gente encontra alguém que a nossa mensagem caiu no coração dele, caiu na mente dele e foi transformadora para ele. Isso motiva a gente o resto do ano a fazer o resto de outros vídeos. Grande abraço, fraterno abraço e espero encontrá-los neste ano de 2021 outras vezes e espero poder interagir com vocês de várias formas.